Bom, pessoal, hoje eu já conversei com vocês sobre família e sair com a família, né? Queria dizer uma coisa para vocês que às vezes pode parecer maldade, às vezes não. Mas Deus, quando te encaminha para alguma coisa nova, ou quando você faz alguma coisa errada e Ele tem que te dar uma correção, lembre-se de que Ele é Pai. E aqueles que são pais, são mães, se identificam com isso, né? Chama a atenção do filho uma, duas, três vezes, na quarta bota de castigo. Deus faz a mesma coisa, né? Eu, infelizmente, na minha vida, cometi alguns erros que não deveria ter cometido, não tenho medo de confessar, e, de uma certa maneira, eu perdi a minha família, né? Meu filho, minha filha, minha esposa, que são pessoas maravilhosas, que mereciam ter alguém muito melhor do que eu, né, nesse sentido. E eu sempre achei que eu era um bom pai, e eu tenho certeza que eu fui um bom pai. Não tenho vergonha de falar isso, porque meu pai ele se separou da minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade. Na realidade, ele saiu de casa sem avisar. E eu jurei na minha vida que eu sempre seria um bom pai. E o que é um bom pai? É um pai presente, né? A minha mulher tinha um negócio que ela não suportava babá. Então eu brinco porque eu fui um dos primeiros homens aqui no Brasil a trabalhar home office e ganhava muito bem. Eu cuidava dos meus filhos porque ela tinha uma carreira em aeronáutica e ela não queria abandonar a carreira dela. E eu me adaptei de trabalhar via computador, dando consultoria na área de telecomunicações, junto à Anatel e tudo mais. Mas isso não vem ao caso. Então eu sempre cuidei dos meus filhos muito bem e cuidei em algumas vezes em que eu quase que me arrependia de ter tomado uma atitude, né? Eu tinha essa tendência, eu nunca tomava uma atitude imediata. Eu avisava uma, avisava duas, na terceira eu falava, olha meu amigo, o negócio é o seguinte, se você fizer merda de novo, desculpa usar o termo, a barra vai pesar para o seu lado, né? E eu sempre criei dele, dei os primeiros banhos, fazia as papinhas, fazia tudo isso. Mas uma coisa que eu disse para minha mulher, quando ela decidiu ter filho depois de 5 anos de uma união que nós tínhamos, é que eu falei para ela que a nossa vida ia mudar. No que sentido? Eu não ia fazer com os meus filhos aquilo que ocorreu comigo, né? Então eu me dediquei totalmente, talvez até erroneamente, à criação dos meus filhos. E o grande problema dos pais hoje em dia é que eles vivem num mundo que eles esquecem que aquelas pessoinhas que estão do seu lado com 2, 3, 4 anos, às vezes têm um entendimento e uma interpretação que pode marcar ela para o resto da vida. Então eu acho o seguinte, você que é pai, você que é mãe, antes de você chamar a atenção, dar uma bronca, conta até 3. Se coloca no lugar da criança. Entenda que ela, às vezes, não tem o conhecimento, a vivência do que você tem. Ele não sabe distinguir completamente o que é certo ou errado. Cabe aos pais ensinar isso a ele. E uma coisa que eu vejo, que eu fico muito chateado, é que a maioria dos pais acha que educação se aprende na escola. Não, isso não é verdade. Na escola você aprende geografia, matemática, física, a português, mas educação você aprende em casa. Uma coisa que me impressionou muito, eu morei muito tempo na América Latina, na Venezuela, antes de mudar tudo, no Equador, trabalhando com telecomunicações, no Chile. É uma coisa que eu não vejo aqui no Brasil. Você está dentro de um elevador no Chile, no Equador, na Venezuela, quando entra ou sai alguém, todo mundo diz buenos dias, buenas tardes, né? E aqui no Brasil, o cara entra no elevador, aperta o botão, vira de costas para você, como se você não existisse.
Isso é uma coisa que você tem que ensinar para seus filhos, que independente do nível social que a pessoa tenha, desde um morador de rua, eu aprendi isso porque eu passei um ano morando dentro do meu carro, foi a melhor experiência que Deus me deu. Então eu tinha esse costume, eu abraçava lixeiro na rua e agradecia pelo trabalho que ele estava fazendo, que muita gente não presta atenção e tudo mais. E a gente tem esse negócio, né, de botar o nariz para cima. Então eu vou te dar uma opinião, baixe o nariz, porque às vezes aquela pessoa que você está desprezando é justamente aquela que Jesus enviou para te testar, né? Então, faça o seguinte, trate ao próximo como você gostaria de ser tratado. E eu acho que ninguém aqui é masoquista, né? Você sempre gosta de ser tratado bem, com respeito e tudo. E não ache que você usa um terno da Armani ou dirige uma Ferrari ou uma coisa assim, você é melhor do que os outros. Tem muita gente aí que está trabalhando em hospitais como médicos, enfermeiros, cirurgiões que a gente esquece, que valem muito mais do que aquele cara que está com o terno da Armani, dirigindo uma Ferrari, porque ele está servindo ao próximo. E essa é a nossa missão. Então lembra disso, né? Jesus disse isso para aquele rico, né, que queria segui-lo. E uma coisa que Jesus disse para ele, que decepcionou, porque ele era muito rico, é: venda todas as suas posses, doe para os necessitados, pega a sua cruz e me siga. E pegar a cruz não é uma coisa literal. Pegar a cruz é aqueles pesos que nós carregamos na vida da gente e no subconsciente tentando esconder. Então faz o seguinte, cara, da próxima vez que você vê um lixeiro na rua, não tenha nojo, chega, cumprimenta, dê um abraço e agradece a ele, porque ele está mantendo a sua rua limpa. Da próxima vez que você vê uma pessoa sentada numa esquina, passando fome, pedindo uma esmola e tudo, não necessariamente dê dinheiro, mas pague uma refeição por ela e se coloque no lugar dela, porque tu nunca sabe o dia de amanhã. E Deus, ele tem uma coisa que é muito interessante. Ele te coloca em certas situações que você mesmo negou e não serviu. É como Jesus disse, né? Separou as ovelhas das cabras e você já sabe o resto da história. Quando você vê um cara viciado em drogas, tenta ajudar. Talvez você não consiga, mas eu vou te contar uma coisa, cara. Eu tenho um orgulho muito grande, porque eu vivi numa cidade bem pequena de São Paulo, a contragosto, e quando eu morava no carro, eu comecei a entender o que o morador de rua passa. Eu não tinha banheiro, era raro eu conseguir tomar um banho, mas eu sempre me arrumava. Eu estacionava meu carro perto de um hospital, o único hospital de Biúna, todo mundo me conhecia, né? Então eles me permitiam usar os banheiros e tudo mais. Mas o problema é isso. Se você não se coloca no lugar da pessoa, naquilo que levou ela a chegar naquele ponto, às vezes uma questão de demência, de doença, de desapontamentos na vida, de falta de fé, é a hora que você, em vez de ficar com nojo que o cara está sujo, que você leva ele para comer uma refeição, é a hora que você leva ele, conversa com ele para saber um pouquinho mais daquilo que levou ele àquele ponto. Eu vou alongar um pouquinho a história aqui e eu peço que o Alan, não é o Alan meu irmão, o Alan amigo meu da Congregação Cristã, CCB, fez comigo. Eu estava uma vez na central de Ibiúna, na CCB, e o Alan me conhecia muito bem com relação à espiritualidade, que eu conhecia todo mundo na rua. Eu conhecia todos os policiais, eu conhecia todos os viciados, eu conhecia todos os traficantes,
não tinha medo de entrar em boca de fumo para tirar a gente lá dentro, sempre fui tratado com respeito. E ele tinha um filho dele, adotivo, que era maior de idade, que ele tinha internado num asilo, né, para tratamento de drogas, e o menino, como era maior de idade, assinou um termo e saiu de lá sem ele saber. E ele me aproximou no tempo e falou assim: olha, Hélio, como você conhece todo mundo, cara, vê se você consegue achar meu filho, né? Aí passou uma, passou duas, passou 3 semanas, eu espalhei a história por toda a Ibiúna. Todo mundo sabia que tinha lá um cara barbudo, idoso, procurando pelo Davi, né? Nome bíblico, né? E um dia na igreja, depois de umas 3 semanas, o Alan chegou para mim e disse o seguinte: olha, Hélio, desiste que você não vai encontrar. E eu falei para ele: olha, Alan, não foi você que me pediu, foi o Espírito Santo, e eu vou te garantir que eu vou encontrar seu filho. E dito e feito, encontrei o filho dele, tirei fotos, mandei para ele e expliquei uma coisa para ele que às vezes é muito difícil de entender. O filho dele gostava de morar na rua, gostava daquela vida, porque ele tinha influências de uma certa maneira que não eram muito boas. E quando você se entrega para esse tipo de influência e você não sabe lutar, é muito difícil. Mas o cara estava bem. O Alan ficou muito contente de saber que o filho estava bem, né? E resolveu o problema dele. Mas você tem que entender que nem tudo que é indicado da sua vida através de uma pessoa está vindo da pessoa. Deus usa as pessoas para te direcionar, Ele usa as pessoas para você fazer caridade, Ele usa as pessoas para que você evolua, né? Porque nós somos uma consciência, enquanto nós estamos encarnadas, apesar de uma certa ligação individual. Mas nós pertencemos, conforme a luz de Cristo e a Deus, a uma consciência universal em que todos nós estamos ligados. Então lembre-se disso, tá? Um terno da Armani, uma Ferrari, um Porsche, um apartamento de cobertura ou uma casa grande, quando chegar no final das contas, se você não agir em benefício ao próximo, as suas riquezas terrenas não vão contigo e não vão contar em nada no paraíso, no céu. E eu vou te contar uma coisa muito engraçada, cara. Não pensa que esse negócio de inferno e paraíso não existe, porque existe mesmo, tá? Eu posso te confirmar isso através de vários estudos de experiência de quase morte, de pessoas que tiveram experiências assim extremamente horríveis porque viveram uma vida pregressa. Então, olha, antes de você fazer uma coisa errada, pensa 2 vezes. Não pensa naquela pessoa do seu lado, da sua loja ou do seu trabalho que pode acabar descobrindo. Pensa naquele que antes de você fazer já está sabendo que você vai fazer, assim como ele fez com Caim, né? Pecado bate a porta, cuidado, oriente-se. Então essa é a minha mensagem longa de hoje. Antes de fazer qualquer coisa com alguém ou contra alguém, coloque-se no lugar dela e lembre-se daquilo que Jesus mudou na lei. Ele mudou, a lei que foi mudada não foi a lei civil, foi a lei levítica, a lei religiosa, né? Que a gente diz um novo sacerdote e uma nova lei. As leis civis que Moisés tinha implantado, a não ser algumas que é contra a realidade da vontade de Deus, elas foram mantidas. E uma das maiores dificuldades na lei que Cristo imprimiu é essa: amai o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua fé, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com toda a sua força, e amai o próximo, incluindo os seus inimigos. E inimigos podem ser tanto inimigos terrenos, como inimigos espirituais. O problema é como você age.
Eu tenho um costume que diz o seguinte: se eu sinto qualquer ataque espiritual vindo, eu sempre digo para aquele que está fazendo aquele ataque espiritual duas coisas. Primeiro, que as setas e os pensamentos malignos que ele está tentando botar na minha cabeça, volte para ele como pensamentos de luz, de amor e de Deus. E mesmo sabendo que ele não vai ser perdoado, que ele se proste perante a Deus e peça perdão por tudo que ele fez. Que pelo menos ele vai ser condenado, mas quem sabe ele tem a pena dele aliviado. Então, desculpa pelo vídeo longo de novo, que eu tenho essa péssima mania, peço perdão a vocês. E amai uns aos outros, inclusive os seus inimigos, porque você nunca sabe o dia de amanhã, você nunca sabe o que você vai passar, você nunca sabe de quem você vai precisar. E eu vou te contar uma história. As pessoas que mais vão te ajudar são aquelas que você menos espera. Infelizmente, o brasileiro tem muito colega e poucos amigos, e amigos irmãos, que estão com você tanto nas horas boas como nas horas ruins. Agradece a estes, porque estes são os seus verdadeiros amigos. Que a paz do Senhor esteja contigo, e desculpa a mensagem longa, se não tiver paciência, não escute. Um beijo a todos e que a paz de Deus, de Yeshua e do Espírito Santo reine na vida de vocês, de seus entes queridos. Um abraço bem grande.